Graça e paz, igreja, bom dia. Em janeiro do ano passado, bispo, eu pedi a direção a Deus para vender um imóvel, né? É um apartamento no Guará, setor do Polo de Modas, né? O valor são valores diferenciados, né? Guará 1 é 1, Guará 2. Tem valores diferenciados? Sim, até porque está em fase de regularização de escritura individualizado cada unidade. Não é ainda, só o loteamento que é escriturado. E aí eu pensei em alugar, porque foi um investimento para aluguel, vinha sendo alugado há anos, né? Eu adquiri em 2004, lembrando que foi uma grande porta que Deus abriu. Olha que maravilha. Esse apartamento foi uma grande porta que Deus abriu, e ela estava falando que foi inclusive para ela e para a irmã dela, né? Abriu para vocês. Foi uma direção de Deus muito grande. Em 2004, Deus deu essa oportunidade de eu adquirir 3 unidades e a minha irmã também 3 unidades. Então agradeço e louvo a Deus por essa oportunidade. E aí eu vinha alugando ao longo do tempo, só que aluguel, todos, quem já alugou, quem conhece, quem já viu falar, é muito complicado, porque tem pessoas que vêm já com má intenção para dar prejuízo de aluguel, de conta de água, de luz. Então isso aconteceu comigo algumas vezes, talvez por eu não ter feito o certo, correto, né? Ser rígida num contrato. Todos eu fiz contrato, mas às vezes a gente erra, né? Falha. É mais flexível e acabando se prejudica, né? Sim. Aí com isso eu tive o último prejuízo, fiquei 6 meses com ele fechado. E aí pedi a direção de Deus em janeiro para vender, que eu não queria mais passar por isso, já estava um pouco cansada. E aí não desistindo, mas pedindo a Deus uma direção, algo melhor para a minha vida com esse imóvel. Em janeiro pedi a direção e coloquei a venda, anunciei. E falei, não quero colocar corretor, eu vou anunciar e quando for permissão de Deus vai acontecer a venda, eu não tenho pressa. Assim foi. Aí ofereci 1 mês, 2 meses, aí veio uma corretora que eu a conheço, morei no prédio, que eu tenho esse apartamento de aluguel, morei, e eu já conhecia ela tinha uma imobiliária, porque não tem mais, embaixo na loja, no mesmo prédio. Vocês estão ouvindo direitinho? Vocês estão dando valor a esse testemunho com amor? É para Jesus, não despreza, não é uma oferta. Vocês estão ouvindo? Você já entendeu uma jogada que aconteceu aqui agora? Primeiro, ela não queria colocar. Você ouviu ela falando? Ela falou assim, eu não queria colocar corretor. Agora ela já está contando a história de um corretor. Vamos ver se ela vai colocar ou não, mas presta atenção. Presta muita atenção que é bênção para você isso aqui. Ela não queria colocar um corretor. Nós não sabemos ainda se ela colocou. Eu interrompi só para saber se você está desprezando, que isso aqui não é para você não, tá? Se quiser, você já está livre, já pode ir embora, já pode pôr a Santa Ceia. Isso aqui é para Jesus. Afinal de contas, tudo que nós estamos fazendo aqui é para quem? Não despreza não. Essa palavra vai libertar pessoas aqui hoje. Vamos ver o que deu. Não vou ser chato não, mas algumas coisas eu vou pedir para você prestar mais atenção. Ela estava num propósito e apareceu um enviado, não sei se é do cão ou do Espírito Santo. Vai que é do Espírito, fica calmo, segura. Então, bispo, veio essa corretora, né, que eu já conheço. Conhecida da senhora? Conhecida, Então ficou tudo favorável. Porque o diabo não é besta. O diabo falou, ela não vai colocar corretor. Eu não adianto mandar qualquer Então vou mandar porque envolve a quebra da fala dela lá no começo, mais um troço que o obreiro falou lá, sente-me. Vamos ouvir. O bicho vai parar de ser chato, pode continuar. Tranquilo. Aí então ela apareceu a corretora, ela me falou, me procurou, falou, dona Delite, eu posso estar oferecendo o teu imóvel? Eu falei, pode. Aí eu falei, pode, eu estou vendendo sozinha, não coloquei nenhum corretor. Mas você pode. De início eu já falei, pode, sabe, sem pensar. Mas eu vou oferecer e não vou fazer nenhum contrato com você assinado. Fidelidade não, você vende, mas se eu vender você não vai receber nada. Deixou livre. Exclusividade não. O meu valor é esse, o que você oferecer e conseguir vender a mais é seu. Não tenho nenhum contrato contigo, nada firmado. Ótimo, fechou aí. Aí passou 1 mês, 2 meses, no segundo mês ela pediu a chave, mostrou para alguns clientes, nenhum deu negócio. Um terceiro ou quarto
não me lembro, que ela ofereceu, a pessoa gostou, fez uma oferta e pediu para ela ver comigo se seria favorável a mim essa oferta. Seria uma entrada, né, falar valor, que era um sinal, 10 mil, e o restante com 30 dias. Ela me procurou e eu disse para ela que eu ia pensar. Realmente, eu passei uns 2 dias, falei com meu esposo. Olha que lindo. Eu não aguento não interromper, não. Não tomar decisão precipitada, eu vou pensar e falar com meu esposo. Sucesso solteiro, não, você manda no seu nariz. Não é. Tem um cônjuge. Aí falou com o seu Charles. Falei com ele, e o que você acha? Ele falou assim, aí cabe a você decidir. Viu? Passou o bordão da autoridade para ela. Você compreendeu? A autoridade está na mão de quem? Ele passou a autoridade toda para ela, lembrando que o que ela decidisse, ele não podia mais interferir. Vocês compreendem isso na lei de Deus? Ele deu o bordão total, o cetro. Aí ele disse, são 30 dias, não vejo nada errado, mas é o que você decidir, ótimo. Aí decidi, confirmei com ela que iria fechar e aguardar. Ela, tá bom. Eu falei, então a gente faz tudo em cartório, vamos para cartório, fazemos um recibo, tudo com prazo de 30 dias, a data tal, para concluir o restante, pagar o restante, e eu transferi documento. Sem documento nenhum, nem procuração, nem nada. Ótimo, fechou. Pode avisar para o seu cliente. E aí eu falei assim, você conhece o cliente? Ele é daqui do local, está aqui, por perto? Ele não, até porque quando ela falou que nós íamos para cartório, ele ia assinar recibo digital, ele não ia estar presente. Aí eu falei, você conhece? Ela disse, não conheço. Aí já começou a primeira mentira dela. Até então eu não sabia que era mentira, mas aí fui descobrindo ao longo do prazo. Fomos para cartório, marcou dia tal, fomos para cartório, ele transferiu bonitinho os 10 mil no horário que ele falou, prometeu, assinei digital, ele assinou o recibo digital, fechou, vim para casa. Esperei o prazo dos 30 dias. Quando, na segunda semana do mês, dos 30 dias, ela me liga. Dona Delite, me presta, eu peguei... Ela não estava com a chave, eu já tinha pego a chave dela. Dona Delite, me empresta a chave. Desculpa, ela ainda estava com a chave. Dona Delite, eu posso passar a chave para o comprador, porque ele precisa adiantar algumas coisas no apartamento. Não mudar, só adiantar, pintar. Tá, uma pintura, algo para fazer. Eu falei assim, achei estranho, né? O Espírito Santo queria me... Coração fechou. Eu não ouvi. Eu quis falar para ela, só quando concluir que eu passo a chave. Falei com meu esposo novamente. Ele não concordou e eu concordei. Eu fugi do que ele não concordou. Você viu que aí já houve uma quebra. E já que eu também não vou deixar passar pano, não, eu vou ser um pastor de verdade aqui nessa igreja. Já que todo pastor é ladrão, até agora eu não ouvi ela falar do dízimo. Deixa eu perguntar aqui, só entre nós dois. Desse 10 mil, você devolveu o dízimo? Sim. Aí dinheiro para o bolso de quem? Vocês não falam não? Pastor, hein? É porque ela pulou uma parte aqui. Dinheiro para o bolso do pastor. Você que não dá dizimista, você está certinho. Continua que você arrebenta, você é o cara. Você deu o dízimo? Tirei os 10%. 10% de 10 mil? Eu na conta tirei os 10%, R$1.000. Já passei e falei com o meu esposo. Já tirei o dízimo. Falou para ele? Falei. Está aqui o dinheiro. Nós estávamos construindo. Vamos usar o Você não tirou o dízimo escondido do marido? Não. Mas seu marido vem na igreja? Não vem. Mas ele é dizimista? Não, somente eu. Mas ele sabe. Para que ela vai falar? Porque ela é uma esposa. Ela não precisa esconder nada do marido. Inclusive tem um outro negócio aí. Continua. Continuando. Ele... pegou, nós falamos, podemos agora usar o dinheiro. Já tirou o dízimo, a gente estava construindo, como eu falei. Ele usou o dinheiro para construir, parte, né? Veio, na terceira semana, a minha irmã mora no prédio, me deu um oi. Minha irmã, já tem gente morando no seu apartamento? Eu falei assim, não, eu não passei documento, só comentei com ela que tinha feito um negócio, mas não tinha concluído ainda, dado início ao negócio. Tem gente morando no seu apartamento, entrou alguém com a geladeira, com o fogão, com isso e aquilo. Eu falei assim, não,
E me cegou. Porque quando eu falei com o meu esposo, que eu pulei também, que eu ia tirar os 10% da entrada, do sinal, eu disse em seguida para ele: eu sou dizimista, você não é. E quando vender, eu vou tirar a minha parte do dízimo, do valor total, eu vou tirar a minha parte, que o dinheiro é nosso. Você não é dizimista? Tudo bem, mas minha parte eu vou tirar da metade da venda. Isso... Entendeu o acordo? Agora já começou, já bagunçou lá. Não vou colocar corretor, colocou, né? O marido não concordou em entrar ninguém, ela ficou cega. No dízimo, o que ela falou para o marido? Ela falou: marido, já que é nós dois, de tudo é de um só, eu tirei o dízimo dos 10 mil. Vamos conjecturar aqui valores. Do 80, eu vou tirar 40, que é o meu. Só que na verdade não existe meu no casamento. Mas pra você entender o que ela fez. No pensamento dela que ela ia fazer: eu vou tirar o dízimo só dos outros 40. Do outro 40 é seu. Você vê isso na cabeça assim? Veio no meu coração, sendo sincera, igreja. Mas a gente precisa, porque ela aprendeu e nós temos que aprender com testemunho. Quem é sábio, quem é inteligente ainda vai tentar, porque vai achar que vai conseguir, é mais esperto do que ela. Escuta. Veja bem, igreja, nós somos cristãos e nós precisamos ser fiel a Deus no completo, no todo. Eu fiz errado, então eu estou contando aqui que... Na verdade, a senhora pensou em fazer errado, porque nem chegou a fazer. Sim, não cheguei a fazer, porque deu tudo errado. Então eu falei assim: do restante, a metade eu tiro meu dízimo. Você não é dizimista, mas eu sou. Concorda? Ele: o que você decidir é com você. Jogou mais uma vez para meu lado. O que você fizer é você e pronto. Aí você tem que ver quem é você para você conversar com seu cônjuge. Primeira vez que eu comecei a namorar com a minha esposa, antes de beijar a boca dela, esquece boca, rapaz, a boca você vai ter a vida toda para você beijar. Fala quem você é. Sabe qual foi o assunto meu com a minha namorada? Nós ia começar a namorar. Falar para ela assim: ó, eu sou esquisito, estranho, meio bruto, você vai me ajudar, meio grosseiro, mas eu tenho uma coisa que eu não suporto, você não faz comigo. Ela falou: o quê? Quando eu te perguntar uma coisa, não fala você sabe não. Você dá a sua opinião para mim, que eu não gosto. Se eu chegar assim: dona Jacilene, isso assim, assim, bispo, você que sabe, eu nunca mais falo com ela. Não é mágoa não, mas para ela, para mim, ela não é pessoa de eu perguntar nada. Mas é o jeito da pessoa, uns aceitam, outros não. O marido não, o marido não fez isso porque jogou nas costas dela. Um respeita. Você percebeu com o marido que não é na igreja, mas respeita tudo que ela faz? Falou: fica à vontade. Quem está compreendendo? E aí, mulher de Deus, o que deu? Ele disse: você respeita em tudo. Você decide. Ótimo. Fiquei calada, já estava com essa intenção no meu coração, que eu tenho que ser sincera, né? E passou, terceira semana, última semana, recebo uma ligação, inclusive tinha vindo na igreja cumprir uma missão, trazer uma amiga minha para uma oração que estava doente, eu e a minha irmã. Me liga o rapaz: dona Delite, eu preciso saber sobre o valor do condomínio, que a senhora e a sua irmã recebe, como que fica, qual que é a data que vence, qual o valor. Porque quem está falando? Fulano. Eu falei: não te conheço, porque eu comprei o 204, a unidade 204 do prédio, que a senhora é síndica. Eu falei assim: não, eu não conheço você, e eu não vendi, o apartamento é meu, e eu não vendi esse apartamento para você. Ele disse assim: eu estou com o documento na mão, você me vendeu, eu comprei de fulano e o apartamento é meu. Aí começou o questionamento, né? Eu falei assim: eu preciso encontrar... Isso você estava na porta da igreja? Sim, eu preciso encontrar com o senhor pessoalmente para a gente resolver isso, juntamente com o primeiro comprador, que eu não preciso citar o nome. E aí, o primeiro contador eu não tive nenhum contato, porque na última semana eu mandei mensagem, ele não respondeu. É tudo com a fulana, que é a corretora, se você resolve com ela. Eu não tenho nada para falar contigo, já achei estranho. Aí veio, o pessoal entrou dentro do apartamento com as coisas, eu não dei atenção, fiquei totalmente cega. Porque o diabo já tinha feito bagunça em tudo. Que a minha irmã falou que tinha mudado, gente. Eu não dei assunto, não fui, falei: não, eles devem estar já adiantando alguma coisa, semana que vem conclui. Passou. E aí, quando ele falou, o rapaz me liga, eu falo: não, a gente precisa conversar pessoalmente. Saí daqui, fui para casa e
pedi ajuda para o bispo, citei para o bispo, porque eu estava perto, né? Entramos, entrei, minha irmã estava aqui dentro. Eu falei assim, me ajuda, bispo, em oração, aconteceu isso, isso e isso. E eu não posso falar com meu esposo. Por quê? Porque ele é muito nervoso, ele é agitado, ele vai querer matar a corretora, matar o primeiro comprador, matar o segundo, matar todo mundo. Aí o bispo, você está fazendo errado. O bispo me orientou em fazer o certo, que primeiro eu tinha que contar para o meu esposo, porque se eu fizesse isso estava errado, ia dar errado. Porque eu só posso te abençoar se você não quebrar nenhuma ordem de Deus. Eu não sou Deus, eu sou seu pastor. E ela ouviu. Filho seu, eu posso dar um cascudo nele depois que a Edith falar que eu posso dar. Eu sou pastor dela, não sou pastor dele não. Com 12 anos ele vai decidir se eu sou pastor dele. Aí sim, vai batizar. Agora se ela falar, bispo, pode corrigir meus filhos, eu puxo a orelha deles. A hierarquia sempre prevalece. E eu sei que na hora do medo dela conhecendo o marido dela, eu não podia falar. Eu poderia falar com ela, então nós vamos orar, e você vai lá e resolve. Deus não vai ouvir a oração. Porque o marido não é autoridade se ele vem na igreja e se ele dá dízimo, não. Ele é autoridade porque ele é o marido. Quem está compreendendo? Aí eu falei com você, nós temos que falar para o homem, foi? Sim, aí o senhor me orientou que eu precisava primeiro falar com ele para depois ir resolver, e juntamente com ele, não sozinha. Eu achei o certo, concordei, obedeci, fui para casa, cheguei, falei com ele na calma, que eu fiquei muito nervosa, cheguei para o senhor até e falei, bispo, levei um golpe, foi um golpe, porque não conhecia o primeiro, não conhecia o segundo. E o segundo estava com documento. Gente, o que é de indignar para você conseguir um documento é a maior dificuldade para o estelionatário, né? É assim, ó, a igreja. Mas depois você resolve isso com o obreiro Charlie, ele que é advogado. Foi um golpe, perdi tudo, foi um golpe. No desespero eu falei isso, e no meu coração era isso, um golpe, perdi tudo. Fui para casa, expliquei para ele, aí liguei para o segundo, né, que tinha me ligado. Ele falou assim, eu tô com o fulano aqui agora, dona Delite, liga para ele. Liguei, fala com ele, passou o telefone, falei com o primeiro, que só assinou digital no cartório, me dando o sinal. Eu falei assim, gente, precisa se encontrar tal hora. Já joguei o horário, dando tempo ou não, já estava no desespero. Ele falou assim, ok, em tal lugar, dentro do Guará, vamos. Aí foi o primeiro. O segundo falou que não ia, que não era com ele, que ele tinha comprado do primeiro e eu que tinha feito negócio com o primeiro, e não com o segundo, realmente. Aí fui, meu esposo foi, muito nervoso também, e eu pedi para ele. Olha que gracinha, olha o que ela pediu para ele. Eu ia lembrar ela lembrou. Antes de sair de casa eu falei, eu te peço uma coisa, por favor, você não dê uma palavra, não abre a boca, deixa somente eu resolver. E ela tinha poder para resolver isso, sabia, se ele não abrisse a boca? Porque lá no começo ele passou o cetro para quem? Entendeu? Só que aí ele ia comprar a briga porque era a esposa dele. Mas ela pediu, meu cheiro, meu amor, se você ficar caladinho, depois nós conversamos. O homem foi todo feliz para lá. Isso é a história do Zé Carlos. Continua, meu. Eu disse para ele, por favor, não fale nada, deixa eu resolver, porque senão, às vezes... Eu já sabia quem era ele. E como eu conheço, as coisas pode ser pior. Então, deixa eu resolver. Em último caso, você age. Você sabe o que é o último caso. No extremo, você age. Ele, tá bom, por favor, você vai me obedecer? Ele, sim. Tranquilo, então vamos. Fomos para o ponto, o horário marcado. Cheguei lá, o número 1 já estava. Não liguei para a corretora, foi direto com ele. Cheguei já com o documento dele, o recibo. Você é fulano de tal, tal, tal. Li o nome dele completo. Essa assinatura é sua? Ele falou assim, sou eu mesmo. Aí eu falei assim, está prestes a gente fechar, que era o dia seguinte, na verdade. Eu tinha mandado mensagem, ele não respondeu. Amanhã vamos concretizar o pagamento disso aqui. Você está de acordo? Está tudo certo? Ele falou assim, não, eu pedi mais prazo para a corretora. Eu não vou fechar com você amanhã. Eu falei assim, você é um golpista. E de imediato já expressei isso. Você é um golpista. Vamos para a delegacia agora. Falei na calma. O nervoso já tinha passado. Vamos para a delegacia, agora nós vamos resolver lá. Não vou resolver com a força dos meus braços. Aí meu esposo, ele falou assim, não vou não. Aí o meu esposo do meu lado, mas não era para abrir a boca, ele foi para dar um passo para cima, eu fiz assim com ele.
E aí, vamos. Aí saí andando. O esposo pediu por livre e espontânea. Carinho, né? Só. Vamos. Vamos. Eu falei com o dito cujo, né, o comprador, eu falei, vamos para a delegacia agora. O senhor me acompanha e se o senhor desviar o caminho e não for para a delegacia, as coisas vão arruinar mais ainda, vai ficar ruim, vai ser mais difícil. Aí o senhor decide. Entrei no carro e aguardei. Quando eu vi ele entrar no carro e tudo, aí pedi para tirar foto da placa do carro e tudo, e descemos para a delegacia. Não era tão distante, na 15, cheguei lá. O meu esposo falou, ele não vai vir. Eu falei, sim, ele vai vir sim. Ele vai vir. Ele vai ter que esclarecer. Aí chegamos, em seguida ele chegou. Já peguei uma senha, fui já depor. Aí sentei e falei assim com o escrivão. Passei por um golpe de uma venda de um apartamento. Me explica, senhora. Expliquei toda, passo a passo. E antes já liguei para a corretora. Você vem para a delegacia aqui agora. O que foi? Eu falei, quando chegar eu falo contigo. Ela já sabia o que era, tanto que ela não pediu muita explicação. Ela veio realmente, estava pertinho, chegou. Eu falei assim, já peguei minha senha. Não falei nada com ela a respeito se ela vendeu ou não vendeu. Eu falei, só falei assim, você fez tudo errado. E o escrivão já me chamou. Aí citei tudo, depois. Aí ele falou assim, aí veio o comprador já com conversa do lado. Aí o escrivão falou assim, dá licença, senta lá fora, é um de cada vez aqui, tá? Senão vira bagunça. Depois dela eu te chamo. Aí a corretora depois também, e chamou o comprador para depor também. Nisso eu já saí e fui embora. Você pega a sua cópia depois. Todos mentiram, corretora mentiu, comprador mentiu, uma mentira só. Fui para casa e comecei a orar a Deus. Eu já tinha pedido oração para o Senhor. Fui orar a Deus. E meu esposo naquela, não vai dar certo. Não. Eu falei, vai dar certo, porque Deus é conosco. Essa porta foi Deus que abriu, nenhum homem vai fechar. O tempo todo eu falava, vai dar certo. Ele vai devolver. Foi só Deus. Eu falei assim, é Ele mesmo nas nossas vidas. E fiz o jejum, oração todos os dias. No dia seguinte, eu falei com o segundo comprador. Ele falou assim, eu falei assim, dona Deliche, eu sei que eu fiz errado também. Ele reconheceu. E eu a senhora me dá um prazo. Me dá um prazo, porque eu já tinha colocado a mulher dentro do apartamento. Já estava gente morando, com água e luz no nome. A senhora tem quantos anos que só tem esse apartamento lá? 2004 para 2025, 21 anos. E a senhora conseguia colocar as contas de luz, água aparece no nome da senhora? Com muito tempo depois, só uma conta, a outra ainda não consegui. E o cara conseguiu com quanto tempo? Só com 10 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias. O proprietário não coloca, o golpista coloca água e luz no nome. No nome. E aí eu preciso ter o prazo para me tirar. A pessoa arrumar um outro local, eu não posso, uma parente, mesmo que não fosse parente, eu preciso um local para colocar, não vou despejá-la de uma hora para outra. Tudo bem, eu te dou o prazo. E eu tinha explicado para ele que eu conquistei aquele imóvel com muita luta, com muita conquista, não foi dado para ninguém. Ele pagou para o primeiro, que eu não citei, um valor abaixo do que eu estava vendendo, 20 mil a menos. Então ele viu que ele estava fazendo errado, que o barato para ele ia sair caro. Falei, olha, de antemão, se você não negociar comigo e a gente resolver juntos, né, tendo a devolução, o senhor vai perder o valor total, porque o senhor fez errado. E ele entendeu isso. Então, Deus me deu direção para me explicar o certo para ele. Que ele não estava com o documento original, ele estava com uma cópia. O primeiro passou uma cópia para ele. O que eu fiz no cartório, uma sessão de compra e venda digital, ele só cópia, ele passou para ele, porque a Regina tirou cópia para mostrar para o primeiro, o primeiro foi e deu para ele, e ele concordou com essa venda, só com esse documento em mãos. Não sei como foi embaraço de tudo mesmo, que ele está acostumado a comprar. Então, quando ele me pediu prazo, eu dei 8 dias, o meu esposo, não, 8 dias é muito tempo, nós vamos ficar na aflição. Eu falei assim, não estou mais aflito, porque Deus já está cuidando. Aí já comecei a orar a Deus para tirar, né, intenção ruim do meu esposo, que o meu esposo queria comprar uma arma e matar todos. Então, eu fui
pedindo ao Senhor que tirasse. Sua luta agora era para tirar da cabeça do marido. Isso, porque eu sabia que Deus estava ali no controle de tudo. E já comecei a pedir perdão a Deus pelo fato de eu não ter tido a fidelidade do pensamento, já antes de concluir o negócio, de pagar o dízimo por completo. Não foi só o dízimo, né? Pedir perdão a Deus, porque a senhora tinha determinado uma coisa, fez outra, né? Falou que ia fazer de uma maneira e fez. Exatamente. Então, concluindo, com 8 dias, ele me liga, mandou mensagem dando dele tal hora, pode ir para lá, que a moça muda hoje. Mandou meio-dia, nós já fomos de manhã. Ajudamos a fazer a mudança, deu tudo certo, assinei o comprovante, pedi a devolução dos 10 mil, já tinha gastado 10 mil, Deus mandou providência, cobriu os 10 mil, devolvi. Falei, esse dinheiro não é meu e não quero. Entreguei o sinal para ele e ele entregou a chave, deu tudo certo. O Senhor Jesus me abençoou com tudo que eu fiz, né? Não sendo fiel a Deus, Deus foi fiel comigo. Glorifica o nome dele, devolveu tudo. Aí começa o propósito da portinha, da chavinha, e a senhora ainda estava no coração de vender. Sim, aí não aluguei, foi abril que aconteceu isso, do ano passado, abril agora faz exatamente 1 ano, foi em abril. Fiquei 6 meses com o apartamento fechado, desocupado, trancado, só pagando as contas. Quando foi no final do ano, veio uma amiga minha que tinha comprado um imóvel, estava esperando o imóvel liberar e precisava de um cantinho mais barato para ela poder pagar as taxas lá, que ela estava pagando um aluguel caro. Eu fui, falei, pode entrar para dentro, você me paga um valor bem menor para eu só cobrir as contas. Beleza, as despesas. Ela ficou. Quando foi em janeiro, ela desocupou desse ano. Aí veio a luta de novo. Senhor, me dá uma direção, vender ou alugar? Eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Aí tocou no meu coração de vender. Aí anunciei, não vou colocar corretor. Se eu vender daqui 1 ano, ótimo. Se vender daqui 2 anos, ótimo. Se vender amanhã, ótimo. Não vou colocar corretor. Não coloquei corretor quando foi na semana. E veio mostrando. 2 semanas antes do propósito, 15 pessoas, em torno de 15 a 16 pessoas foram olhar apartamento. Uns até falou, a senhora não está alugando? Eu falei, não, eu quero, meu propósito é de vender. Olhando, nada. Um desses 15 fez uma oferta, só que ele falou assim, estou aguardando o dinheiro sair, então eu não vou fazer a oferta, mas só se a senhora esperar. Eu falei assim, não, a hora que sair, o senhor me procura, tá? Vamos aguardar, se eu não tiver vendido ainda, vou oferecer. É ótimo, não firmei nada com ele. Foi embora. Uma semana seguinte, eu peguei o propósito no domingo. Segunda foi mais gente olhar. Terça, ele me ligou. Dona Deliche, o seu apartamento está sem vender? Eu falei, tá. Eu peguei o propósito, a portinha aberta e fui na porta do apartamento. E falei, Senhor, a porta permanece aberta, que foi o Senhor que abriu. Nenhum homem fecha essa porta. E botei a portinha na porta e fiz oração. Vim para casa. E ele me liga no dia seguinte. Isso na segunda eu fui. Domingo peguei o propósito, segunda fui na porta, terça ele me liga. Dona Deliche, eu vou marcar com a corretora. Ele é um pastor de uma igreja em Planaltina e é a esposa missionária. Vamos marcar com a corretora, porque eu não entendo nada. Uma corretora minha, amiga minha da igreja, para mostrar a documentação. Marcamos, mostrou toda a documentação. Na quinta, nós fomos para o cartório, né? Passamos o documento e assim, eu confiando, porque eu sei que era de Deus aquela venda. Foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Porque quando eles foram para cartório, eles moram em Planaltina, quando voltou, estava vindo a moto, deu problema do pastor com a missionária e não passou do horário, o tempo não ia dar para sair do cartório e ir para o banco para transferir. Passei só a documentação, bispo. Passei a igreja, só a documentação, para o dia seguinte passar o pagamento. Valor total do imóvel. Deu tudo certo. Passei o documento, dia seguinte, meu esposo, mas eu não faria isso. Eu falei, eu fiz porque eu estou confiando em Deus. Não estou mais confiando no homem, nem corretor, nem um homem. Nem quebrei minha palavra com Deus, né? Nem quebrei minha palavra com Deus. Colocou corretor. Sim. Quando foi no dia seguinte, 10 horas, a caixa abre, marcamos, fomos para a caixa, deu tudo certo, entreguei a chave, separei meu dízimo,
Passei parte pelo Pix, vim trazer no altar em agradecimento ao Senhor Jesus. Quem abençoou? Jesus. Jesus, muito obrigado. Obrigada, Jesus. Glorifica bem forte. Parabéns. Deus abençoe. Eu não sei a vocês, quanto a mim, eu